O cosmos egípcio não era regido por caprichos temperamentais, mas por uma lei implacável e sufocante, Maat. A batalha entre Horus e Sete pelo trono do Egito não era apenas vingança familiar, era o julgamento cósmico que definia se a realidade continuaria sob a ordem, ou se seria engolida pelo caos. E aqui mora o gancho mais sombrio. Sete, a essência da esfete, nunca foi apagado. Ele foi contido, empurrado para as margens do deserto e deixado ali como ameaça eterna. É nesse abismo entre vitória total e contenção precária que reside o verdadeiro pavor do mito. Isso não é briga de família, é o tribunal mais importante da história do mundo. Para entender por que Horus era obrigado a lutar, voltamos ao reinado de Osíris, o primeiro grande faraó divino. Osíris trouxe a civilização, ensinou a agricultura, estabeleceu leis e foi a face viva da Maat na terra. Seu irmão, Sete, era o deserto e a tempestade, uma força perigosa que, quando domada, podia servir. Quando solta, virava esfete. O conflito explode quando Sete transforma essa esfete em ambição. Ele usurpa o trono por uma traição hedionda, aprisiona Osíris num sarcófago selado, apaga-o do mundo e depois profana o que restou, desmembrando seu corpo para impedir qualquer retorno. Isso não foi só regicídio, foi a desordem violenta entrando no coração da criação. É então que Ísis, a grande maga, força a história a continuar. Osíris é restaurado apenas o suficiente para que o impossível aconteça. Horus nasce, herdeiro legítimo e vingador. Osíris torna-se juiz do além. Portanto, a guerra pelo mundo dos vivos sobra para o filho. A luta de Horus não era opcional. Se ele falhasse, a esfete venceria, e Kemet viraria um Egito de deserto permanente. E por isso a infância de Horus é um open loop vital. Como um bebê pode sobreviver ao deus que roubou o trono. Ísis o esconde nos pântanos de Chemis, no delta, longe da tirania de Sete. Ela o protege contra venenos, doenças e forças hostis, porque o herdeiro não é apenas um príncipe. Ele é o ponto onde a esperança cósmica ainda respira. Quando Horus atinge a maturidade, ele se apresenta para a guerra, mas o campo de batalha principal não será físico, será legal, teológico e político. A disputa pelo trono precisa ser arbitrada pelo grande conselho divino, a Eneade, como narram textos como as contendas de Horus e Sete. E o detalhe cruel, essa audiência não dura dias, dura anos, tempo suficiente para o mundo apodrecer em suspense. É aqui que a história deixa de ser melodrama e vira jurisprudência cósmica. Sete, o usurpador, detém o poder físico. Ele é temido pela violência e, paradoxalmente, possui uma carta moral perigosa, seu papel na barca solar de Ra, defendendo o Sol contra Apófis a cada noite. Sete argumenta que Horus é jovem, inexperiente, enquanto ele seria a força necessária para manter o cosmos seguro. E por um tempo, até Ra hesita, temendo que o herdeiro seja fraco demais para governar. Horus, por sua vez, representa o princípio que sustenta a Maat, a legitimidade da linhagem e da justiça. Ele traz o testemunho de Ísis, a natureza abjeta do crime de Sete e o precedente de Osíris como rei civilizador. A Eneade é forçada a encarar o dilema proibido. O trono pertence à força que vence ou ao herdeiro que mantém a ordem. É por isso que, em grande parte da tradição egípcia, o rei vivo é Horus, não como poesia, mas como função. O faraó existe para manter a Maat e impedir que a esfete, o caos do deserto, das fronteiras e do mundo não domado, invada o centro. A simples existência do trono é a prova de que Horus não foi apagado. E o ciclo fecha como uma engrenagem. O rei vivo é Horus. O rei morto torna-se Osíris, regenerado no Duat, senhor do além. A dualidade Horus-Osíris não é metáfora. É a arquitetura político-religiosa que sustenta o Estado por séculos. O julgamento, porém, não é limpo. Ele é marcado por duelos, armadilhas e tentativas de humilhação ritual. Sete tenta quebrar Horus não apenas com força, mas com desonra. Horus responde, e o preço mais famoso vira símbolo. O olho de Horus, ferido e restaurado, prova de que a ordem pode ser mutilada, mas também recompleta. O ponto de inflexão chega quando o conselho exige uma resolução final. A disputa precisa terminar para que a Maat volte a respirar. E então vem o golpe decisivo.
Osíris é consultado do Duat. O rei original envia um recado que não é pedido, é ameaça. Se a justiça não for feita e o herdeiro não for entronizado, ele soltará as forças do submundo. O tribunal entende o recado. Sem Horus no trono, nem o Duat permanece estável. A ameaça era clara. A legitimidade de Horus não era apenas um desejo, era a base da ordem. O impasse já tinha virado um escândalo cósmico. O grande conselho divino estava paralisado. Anos se passaram desde a queda de Osíris, e o julgamento que deveria restaurar a Maat se arrastava em um pântano de truques, violência aberta e hesitação. O sol oscilava. Temia que Horus fosse jovem demais, mas também sabia que manter Sete no trono era deixar a Esfete respirar dentro do Egito. E aqui está a pergunta brutal que os deuses não queriam encarar. O trono pertence ao herdeiro legítimo ou ao mais forte que consegue segurar o poder? Sete argumentava com pragmatismo e ameaça. Ele lembrava sua força e seu papel indispensável. À noite, na barca solar, ele enfrenta Apófis e impede que o caos devore o sol. A mensagem era venenosa. Eu sou perigoso, mas eu sou necessário. Horus respondia com legitimidade. Ele era o filho de Osíris, o herdeiro que restauraria a Maat no trono. Não prometia tempestade, prometia ordem. O conselho tenta transformar a disputa em provas. E as provas, no mito, viram guerra disfarçada. Duelos, competições, sabotagem. Sete apela para a trapaça e força bruta. Em uma das cenas mais famosas, ele se transforma em hipopótamo para afundar o barco na competição. Horus paga caro, o olho de Horus é ferido, e sua restauração vira símbolo. A ordem pode ser mutilada, mas pode ser recomposta. Só que nada resolve. Os deuses cansam da farsa. A Maat não volta enquanto o veredito não existir. Então vem o golpe final, e ele não vem da terra, vem do Duat. Osíris é consultado no submundo, e seu recado não é pedido, é pressão. Ele deixa claro que, se a justiça não for feita e o herdeiro não for entronizado, o próprio equilíbrio entre mundos começa a apodrecer. O conselho entende a ameaça. Sem Horus no trono, nem o além fica estável. No clímax deste movimento, o tribunal é forçado a decidir. Horus é declarado o legítimo soberano, senhor das duas terras. Ele assume a coroa dupla que une o Alto e o Baixo Egito. A Maat volta a respirar na face da terra. O Egito é salvo, mas a vitória tem um preço, e é aqui que o mito fica realmente assustador. Sete não é destruído, Sete é banido, empurrado para o deserto, para as margens do mundo civilizado, onde vira tempestade, aridez e ameaça constante. E numa reviravolta sombria, ele continua com uma função: proteger Ra à noite, enfrentando Apófis, como se a própria criação dissesse que o caos não pode ser apagado, apenas administrado. É por isso que a vitória de Horus não encerra a luta, ela inaugura um ciclo de vigilância. A cada novo faraó, a Maat precisa ser mantida de pé como uma muralha, porque Sete ainda existe. E isso explica um detalhe inquietante. Vários rituais e fórmulas egípcias insistem em manter Sete abaixo, contido, afastado do centro. Não porque Horus foi fraco, mas porque o Egito sabia que a ordem nunca é definitiva. E agora vem a parte que o mito transforma em guerra aberta. As artimanhas, as provas e os duelos que Horus precisou atravessar para que a justiça divina finalmente se estabelecesse. E para que o mundo dos vivos pudesse, por um instante, respirar. O problema para o tribunal era que Sete, embora fosse do sangue real, havia se mantido no poder com uma eficácia sombria, ou, no mínimo, com uma tirania inegável. A decisão não podia ser apenas quem bate mais forte. Maat exigia precedente, testemunho e um veredito capaz de sustentar o cosmos. É aqui que entra Thoth, deus da escrita, da sabedoria e da arbitragem. Thoth não é o guerreiro desse mito, ele é o procedimento. O escriba cósmico que registra, mede, pesa argumentos e impede que a decisão final vire capricho de Ra ou fúria cega dos combatentes. Thoth exige o fim das escaramuças e o retorno ao salão de julgamento. E o clímax, nas versões preservadas em textos como os papiros Chester Beatty Praio, não se resolve com lanças, mas com uma pergunta de soberania. Quem pode reinar sem rasgar a Maat?
Em algumas tradições, é Geb, a terra, pai de Osíris e Sete, quem finalmente impõe a paz e força a uma decisão, porque entende a lei da herança sobre aquilo que ele próprio personifica, o domínio terrestre. A prova final varia nas fontes, mas converge para o mesmo eixo, o reconhecimento da soberania de Horus. Uma das versões mais poderosas envolve o próprio Osíris. Do Duat, o primeiro rei envia um recado aos deuses exigindo justiça. A pergunta é simples e humilhante. Por que Sete está sentado no meu trono? E a pressão implícita é terrível. Se a lei de sucessão puder ser quebrada, o caos se espalha, e o Duá deixa de ser um além estável, tornando-se um peso sobre o mundo dos vivos. Os deuses entendem o risco. Sem justiça, nem o submundo fica em equilíbrio. Confrontado pela autoridade do rei original e pela lógica de Maat, cede. A ordem não pode depender apenas de força. O direito do herdeiro, mesmo sendo um filho póstumo, é o caminho para restaurar o centro do Egito. A sentença final estabelece mais do que um vencedor. Estabelece um modelo eterno de realeza. Sete é forçado a renunciar ao trono, e Horus é coroado como rei do mundo dos vivos. E aqui nasce a engrenagem que o Egito vai repetir por séculos. Na ideologia real, o rei vivo é Horus. O rei morto é assimilado a Osíris. O trono ativo, que mantém a Maat no dia a dia, é Horus. O rei que atravessa a morte e reina no além, garantindo continuidade e regeneração, é Osíris. As fontes antigas sugerem essa transição de modo recorrente. Os textos das pirâmides já trabalham a transformação do rei falecido e sua elevação, às vezes identificado com Osíris, às vezes também ligado a Ra e às estrelas imperecíveis, porque, para o Egito, o rei precisava existir em mais de um plano. Mais tarde, os textos dos sarcófagos e o Livro dos Mortos reforçam essa arquitetura espiritual e política. O cosmos só se mantém se o trono não for entregue a Esfete. A vitória de Horus, portanto, não é apenas vitória judicial, é a legitimação de uma teologia política que duraria milênios. A usurpação de Sete é corrigida, e a linha de sucessão divina que liga céu, terra e submundo é selada, com uma condição sombria: o caos não foi apagado, ele foi afastado do centro. No entanto, o final desta história não é um conto de fadas onde o mal é aniquilado. Essa é a virada sombria do mito. A ordem vence, mas não apaga o caos. O grande gancho que fica é este. E se Sete nunca foi derrotado, só foi contido? Na lógica egípcia, o caos não é algo que você elimina, é algo que você confinha e canaliza. Sete é a tempestade, o deserto, a força bruta, a ruptura, perigoso demais para ocupar o centro, mas poderoso demais para ser ignorado. A própria Maat só existe porque há algo do lado de fora tentando invadir. E é por isso que, depois de perder o trono, Sete não é apagado do cosmos. Em uma das resoluções mais inquietantes do mito, ele recebe um papel imposto por Ra. Sete é colocado na barca solar. A tarefa dele é brutal e simples: proteger Ra durante a travessia noturna pelo Duat. E o inimigo não é um rival político, é Apófis, Apep, a serpente colossal que tenta devorar o sol e desmontar a criação antes do amanhecer. Aqui está a ironia que dá arrepios. Sete, que ameaçou a ordem no trono, passa a usar sua violência a serviço da ordem cósmica. O poder que era caos dentro do Egito é empurrado para a margem, o deserto, e no plano celestial é transformado em arma contra o caos absoluto. Em outras palavras, Sete não foi reformado. Sete foi administrado. Ele não pode mais governar o mundo da Maat, mas é útil demais para ser descartado. O Egito aceita uma verdade incômoda. A luta nunca termina. Horus senta-se no trono e o faraó vira sua imagem viva, mantendo a Maat no Vale Fértil. Mas o preço dessa estabilidade é a vigilância eterna, porque Sete continua existindo, no deserto que cerca o Egito e na noite cósmica onde o sol pode ser devorado. Essa é a natureza do reinado de Horus, não o fim da guerra, mas a vitória da lei que coloca cada força no seu devido lugar. A Maat vence, não por destruir a Esfete, mas por empurrá-la para fora do centro e impedir que ela volte. E é aqui que o próximo episódio começa de verdade.
Quem é Sete quando ele não está no trono? Vilão ou ferramenta inevitável do próprio universo? Se você quiser aprofundar como essa ideia de conter o caos moldou a visão egípcia de fronteiras, deserto e inimigos externos, o melhor caminho é seguir o rastro do culto de Sete ao longo do tempo, especialmente no Novo Reino, quando o nome dele aparece até em faraós. Essa história não encerra aqui. Ela só muda de máscara.